falar exatamente sobre vida, sobre água. A deputada Raquel falou aqui, eu quero aproveitar também para falar, para chamar a atenção das autoridades do Brasil, principalmente da região Nordeste, da região Norte, que na hora que a gente apresentou aqui, em 1990, há 27 anos, um projeto de lei para fazer a interligação do Rio São Francisco com o Rio Tocantins, foi logo após a gente ter ajudado a criar o estado de Tocantins. Tivemos aqui uma grande batalha, o colega deputado Siqueira Campos fez até greve de fome e a gente conseguiu criar o estado de Tocantins, que era um pedaço esquecido de Goiás. Então, quando a gente apresentou esse projeto, a gente não pensou apenas em trazer água ou levar água de um rio para o outro. A gente pensou numa hidrovia, levar os navios, os barcos do São Francisco para a Amazônia através do rio Tocantins. Isso não vai ser difícil, não. O problema é que a gente, pastor Eurico, a gente gasta água sem nenhuma responsabilidade. Jamais, eu inclusive recebi algumas ligações de Tocantins, de pessoas minhas conhecidas. Não faça isso, pelo amor de Deus, tira a água de Tocantins. Tocantins está com pouca água. Jamais a gente vai utilizar o rio Tocantins para abastecer o rio São Francisco, numa época como essa, que tem 4, 5 meses que não chove naquela região, como lá no nosso Nordeste, que tem 6, 7 anos que não chove. A água que vem lá de Minas Gerais, deputada Raquel, não adianta alguém dizer, como eu vi esta semana, alguns políticos dizendo, vamos fazer uma série de 6 barragens no Rio São Francisco. Barragem para quê? Se não tem mais chuvas para preencher essas barragens, como a gente tem o maior lago artificial do mundo, que é o Lago de Sobradinho, que está totalmente vazio, 2% da sua capacidade. Então, eu quero deixar aqui para os tocantinenses o meu compromisso de que esse projeto que foi aprovado na Câmara, que será aprovado no Senado, que será sancionado pelo presidente da República, que já tem hoje o projeto de engenharia concluído, aliás, a concorrência para o projeto de engenharia concluída, que a gente possa ainda este mês ou no mês de novembro começar esse projeto de engenharia. É para fazer uma interligação dessas bacias, trazendo através de canais apenas 220 quilômetros. E eu vejo ali um deputado baiano que é lá de Riacho Pequeno, e tem aqui no nosso gabinete o Licinho, que é o prefeito de Belém de São Francisco, que está sofrendo com isso também, com o Joselito Nogueira, que a gente possa trazer esse canal de 220 quilômetros com 5 elevatórias e vai cair a água na divisa de Tocantins, Bahia e Piauí. Essa água vai descer, meu querido líder Ivan Valente, 600 quilômetros no funil, e tem aí uma hidroelétrica para, na época que estiver funcionando, a própria energia vai fazer com que as elevatórias sejam abastecidas com essa energia e que a gente possa fazer um celeiro, como tem em Petrolina, Juazeiro e na região, de fruticultura naquela divisa de Tocantins, Piauí e Bahia. Então, o que a gente precisa é fazer com que haja, dentre o Ministério da Integração Nacional, a Codevasf, os estados dessa região Nordeste, essa região sofrida, que haja cuidado com o rio, com os rios, que haja a educação das pessoas, para que essas pessoas não façam o que fizeram durante mais de 500 anos com o Rio São Francisco. A gente não quer jamais retirar a água do Rio Tocantins numa época como essa. A gente tem 6, 8 meses o Rio Tocantins jogando 7 mil metros cúbicos de água por segundo no Rio Amazonas e cai no oceano sem nenhuma utilidade, até porque nessa época a gente sabe que a água praticamente é para abastecer as suas necessidades. A gente precisa fazer
essa interligação não apenas de bacias, essa interligação de conhecimento, de pessoas, de políticas, para que a gente salve o Rio São Francisco, salve todos os municípios que são abastecidos por esse rio, mas principalmente que a gente possa salvar também a fruticultura da região Nordeste que produz o melhor vinho do Brasil, que é exportado, região Nordeste que manda lá de Petrolina, Daniel, Vossa Excelência, que é o representante do outro lado, de Juazeiro, semanalmente um avião com milhares de toneladas de uva sem semente, a melhor uva do Brasil e do mundo para a Europa. E a gente não pode ficar como está, 2% de água no Lago de Sobradinho, que não vai dar para atender até o final do ano, que a safra deste ano vai ser precária por falta de uma interligação de bacias que vai custar 3 ou 4 bilhões. E aí, minha querida deputada Raquel, tiraram água do rio que Vossa Excelência manda para o Nordeste, para mandar para o Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, e se gastou aí 12 bilhões de reais. Vão gastar mais 2 ou 3 bilhões. O que a gente quer dessa interligação é trazer água e gastar apenas 3 ou 4 bilhões para interligar as bacias, o conhecimento, a amizade, as pessoas e, contudo, a educação para não se estragar mais como se estragou o Rio São Francisco. Aos meus amigos de Tocantins, fiquem tranquilos, não vamos jamais tirar água desse rio quando ele está como está hoje, praticamente seco. Vamos ter a interligação quando ele estiver cheio, jogando água onde não deve jogar. E para o Nordeste, eu tenho certeza que os tocantinenses jamais irão fazer qualquer diferença dessa interligação. Obrigado, Pernambuco, obrigado, Bahia, obrigado todos os estados banhados pelo São Francisco e muito obrigado ainda mais Minas Gerais, que traz água para a gente, e Tocantins, que vai fazer a interligação Tocantins, São Francisco, Tocantins.